fazer primeiro um apanhado aí de algumas notícias relevantes hoje. Aí. Hoje, o artigo aí da coluna econômica de hoje, eu falo sobre a especulação que ocorre em cima da taxa Selic. Eu mostrei o que aconteceu na Europa em 2010. Houve uma especulação pesada em cima da LIBOR, a taxa referencial do Banco da Inglaterra. E houve uma investigação, houve multas pesadíssimas em cima de grandes bancos. Alguns bancos, acho que o Deutsche chegou a ter 2 bilhões de dólares de multa lá. Daí eu apontei o que está ocorrendo no Brasil, e não é de agora, isso aí é de há muito tempo, a manipulação da taxa Selic. Em que consiste a manipulação da taxa Selic? A taxa é definida de acordo com expectativas do mercado. As expectativas vêm no boletim Focus. Então, se o mercado quer manter a taxa alta, basta elevar as expectativas. E, recentemente, houve um dos relatórios Focus, pegava as expectativas de inflação, quando pegava de 2026 em diante, 8% na média. Então, aliás, na máxima, 8%. Ou seja, um grupo de instituições jogou para 8% para puxar a média para cima e manter a taxa de juros no ritmo menor de queda ou parando a queda da taxa de juros. E daí mostrei alguns episódios relevantes de como que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é um agente ativo nesse processo de especulação. Por quê? Porque o mercado, como que ele forma expectativas? É em cima do que ele espera que venha do Banco Central. O mercado não está interessado em acertar ou não os indicadores. Ele está interessado em fazer que nem o Banco Central. Se o Banco Central erra, ele quer errar igual o Banco Central, porque é isso que vai dar lucro para quem apostar. E o que o Roberto Campos Neto tem feito aí, desde 2023, é um jogo para jogar a expectativa para cima. Hoje mesmo, ontem, ele falou de aumento da inflação e tudo. Em 2023, quando ele foi obrigado, porque a situação já estava absolutamente sob controle, preços e tudo, a começar a reduzir a Selic, ele deu uma entrevista falando, não, para manter a inflação na meta, a Selic tinha que estar em 26%. Por quê? Porque mesmo a Selic caindo para 13,75%, 13,5%, ele queria manter acesa a chama da Selic alta. Isso aí envolve... E daí o que ocorreu? No evento do BTG, lá em Washington, ele anunciou uma reversão nas expectativas, levando todo o mercado a essa reversão. E, simultaneamente, um conjunto de instituições, valendo-se do anonimato, porque o relatório Focus não identifica as opiniões individualmente, jogaram a previsão de taxa para 8%, que é uma loucura. Primeiro, é uma loucura se fazer expectativa de inflação para 2026, 2027, é chute. Então, normalmente, essas mudanças se dão em termos de décimos. A inflação esse ano eu estava apostando em 3,4, agora vai 3,6, que é tudo irrelevante também. E eles jogaram de uma vez para 8. E o Lucas Furtado, que é um procurador do Ministério Público de Contas, aliás, um cara batuta, sabe? É um cara que não deu folga para o Bolsonaro, não dá folga agora também, e agora hoje anunciou aí a CNN uma investigação sobre esse jogo aí da taxa Selic, que vai obrigar o Banco Central, primeiro, a abrir os números das instituições que jogaram para cima aí a projeção de inflação. E depois vai ficar no olho do furacão. Então, a tendência aí, com esse farol que vai sobre o relatório Focus, é acabar o relatório Focus de ser referencial de mercado. É um jogo especulativo antigo que custa barbaridade. Barbaridade. Eu fiz, nessa coluna, eu fiz a conta, se a Selic caísse de 13,5% para 8%, você teria uma economia maior que o orçamento de todas as universidades, que estão em petição de miséria. As universidades federais estão em petição de miséria. É muito dinheiro envolvido. Então, é um passo relevante, Eu já falei aqui algumas vezes, se fosse nos Estados Unidos ou na Europa, esse tipo de manipulação dava multas bilionárias para os agentes financeiros e dava, se tivesse autoridade envolvida aí, dava inquérito pesado também em cima de autoridade. Segundo ponto,
que também nós trouxemos em primeira mão para vocês aqui, foi a questão dos planos de saúde jogarem ao mar pessoas com doenças graves continuadas, inclusive crianças autistas. Houve uma movimentação, nós fizemos aqui uns réus aqui, mostrando crianças, apelando para não serem largadas aí ao léu pelos planos de saúde. Houve movimentação em Brasília e hoje o Arthur Lira chegou a um acordo aí com os planos de saúde que não vão... Eu duvido. E nós temos a Agência Nacional de Saúde, que é uma agência capturada pelo mercado também. Mas, de qualquer modo, fica aí a capacidade de mobilização aí dos segurados aí, tá? Um terceiro ponto. Hoje nós vimos 2 exemplos do terror que é a maneira como o governo Lula foi manietado aí. Tivemos 2 votações hoje na Câmara, no Senado, aí, a saída de presos, essa saidinha que é fundamental para a sociabilização dos presos, que preso perigoso não sai. Autorização é só para quem não é perigoso e tem bom comportamento. Vamos proibir isso aí, ou seja, vamos fazer um caldeirão as penitenciárias aí sem essa possibilidade aí. É um horror. E a votação foi maciçamente contra a saidinha de presos. E a mídia tem um papel central. Você tem lá, saem os presos aí nesses indultos aí, ou nas saidinhas aí, daí 5, 4, 3% aprontam alguma coisa, eles já generalizam como se todo mundo fizesse isso. Então, e a outra foi a questão das fake news também, a legislação endurecendo a punição às fake news, que foi derrubada também. Agora, a contagem é apavorante, pessoal. A gente está nós entramos numa fase de obscurantismo aí sem paralelo desde os anos sombrios aí da ditadura, né? As amarras que vieram aí com a mudança no Congresso, é muita coisa, né? E a mídia, o que faz? Hoje você tinha os 3 jornais, Estado, Veja e Globo, aliás, Estado, Folha e Globo, e a Veja apostando as fichas aí do Tarcísio de Freitas. É de uma irresponsabilidade abismante. Abismante. Por quê? Porque ele falou que vai cortar despesa em São Paulo, como se corte de despesa em si fosse sinal de eficiência. É uma loucura, não é? A eficiência é fazer uma análise de que despesas que estão sendo cortadas, os reflexos na atividade, o que ele tem de eficiência. Eficiência é fazer o mesmo com menos, ou fazer mais com o mesmo. Aqui não. Você falou em cortar, já vira o rei da cocada preta. E daí você vai dando trela aí para um sujeito aí que é... Depois, eu estou terminando até o livro aqui, passando a limpo aqui, o livro que eu vou lançar em breve aí, mas depois você procure no GGN os negócios militares, aí vocês vão ver o que o Tarcísio aprontou quando estava à frente do DENIT, lá atrás, jogadas militares aí Mas aqui é impressionante, né? Impressionante. Daí você tem, ontem, que nós abordamos essa questão também das praias, da privatização das praias, ou seja, o país está num momento de irracionalidade profunda. E o pior não é isso. O pior, não sei se é pior ou se é melhor, a gente tem um conjunto de condições hoje aí de dar uma volta nesse terror que virou, e tem um projeto de país. Você tem sistema científico-tecnológico, você tem sistemas nacionais de movimentos populares, federações de indústria, cooperativismo, sobre o qual nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, é um conjunto de fatores que diferenciam o Brasil de outros emergentes aí. Mas você não tem um discurso unificador, você não tem uma ação unificadora. A neoindustrialização aí jogou para cada ministério, se vira em algo que não é individual de cada ministério, depende da atuação conjunta do governo. Então, é um outro ponto enroladíssimo aí. E, finalmente, eu recebi uma informação hoje que o Estadão deve soltar, hoje ou amanhã, uma matéria grande sobre o PRTB, um desses partidos aí que envolve, inclusive, esse Pablo Marçal, que aparece numa pesquisa aí em 3º lugar,
e se deixar ele solto, esse é outro perigoso. É importante analisar, inclusive, as origens do dinheiro dele e tudo aí, porque tem muita coisa estranha aí.